Gente, do nosso quadro Jovens Adultos, e hoje nós vamos falar aí sobre não ser influenciado pelas crises e pelo negativismo. É fácil? É difícil? Liga pra cá, tira sua dúvida, 3253-3320, fala ao vivo, 3253-3320, você fala ao vivo, ou 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. Você deixa sua mensagem que nós vamos estar aqui tirando as suas dúvidas. Aproveite que o pastor Leozão já está aqui, líder do Ministério Jovens Adultos da nossa Igreja Batista da Lagoinha. Meu esposo está aqui. Muito bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, também a você e também a nossa amiga. Ele não veio só, gente. Estou veio acompanhado. Nossa querida psicóloga, amiga também, Andréia Correia, veio nos ajudar. Porque, ó, aqui a gente trabalha a questão da alma, do corpo, do espírito, a gente pega todas as áreas. Sim. O pastor Leozão fala daquela questão espiritual e a Andréia já fala daquela questão emocional, como lidar com as circunstâncias. Mas antes você tem convite pessoal, não é? Amanhã à noite, amanhã na hora do almoço e amanhã à noite. Na hora do almoço, então, amanhã de 12 às 13 horas, nós temos um programa para maiores. Quero que você participe conosco lá, né? E o tema é muito interessante. Qual que é o tema mesmo? É o mesmo de hoje, né? Então não sai daí. E amanhã, hoje vai ser só uma pincelada e amanhã é um tempo maior para discutir. Então, de 12 às 13 horas, na FM 90.1, programa para maiores. E também, à noite às 19 horas, ali no Tabernáculo, temos o culto dos Jovens Adultos, ali na Rua Manuel Macedo 360. Eu aguardo você lá, porque Deus tem uma palavra de Deus para o seu coração. Também no domingo, às 6 horas da noite, o culto no Lagoinha Castelo, às 6 horas da noite, na Avenida Tancredo Neves, 3785. Eu aguardo você lá. Deus te abençoe. E, além disso, tem um outro convite, que depois nós vamos até mostrar uma arte dele, mas vai ter congresso dos Jovens Adultos aí. Primeiro Congresso de Jovens Adultos da Igreja Batista da Lagoinha. Vai ser no dia 28 e 29 de agosto. Né? Então você não pode perder esse congresso. Vai ter pastor Jonas, vai ter a Daniela Bessa, pastora Carol, pastor Leozão. Também temos Rodolfo também. Temos gente boa lá para estar falando aos jovens adultos. Você não pode perder, você que é um jovem adulto e quer crescer na palavra, então não deixe de participar desse congresso. Entrada franca, dia 28 e 29 de agosto ali no Tabernáculo. Aguardo você lá. Qual que é o tema? O tema deixei para você. Deixei para você. Desafios. Para eu não falar tudo sozinho. São os desafios, gente. Você vai ser desafiado, desafiada aí a ter uma vida. Quais os desafios aí que os jovens adultos vivem hoje? Quais os desafios que temos tido no nosso dia a dia? E quem que é o jovem adulto? O jovem adulto é a galera ali acima dos 27 anos, solteiro, casado. Quer parar vocês dois de falar? Eu tô aqui cobrindo vocês dois, os dois rindo ali. Agonia. Aqui são as inconfidências do De Tudo Um Pouco. É isso mesmo. É porque tá rindo pra mim, eu não tô aguentando. Todo mundo rindo aqui, todo mundo rindo. Mas já explicamos aí que são os desafios, porque são muitos desafios que o jovem adulto enfrenta hoje, não é verdade? Com certeza. Primeiro, a questão do pessoal casar mais tarde hoje em dia. A questão da solidão também é muito forte no meio dos jovens adultos. E essa questão sentimental, resolver essa questão sentimental também, que tem muita gente à procura de um outro, de estar querendo se relacionar, também não se encontram, né? É uma situação hoje muito forte, hoje no meio dos jovens adultos, com certeza. E acabam vivendo isso até em crise, né? Em crise. E falar em desafio, e falar em tudo, vamos falar sobre como lidar em um ambiente... As pessoas hoje estão mais negativas? Olha, eu não acredito que elas estão mais negativas, mas os rumores de crise, principalmente essa crise econômica, né, no país, tem feito as pessoas terem um olhar, sim, nesse momento, mais negativo para as situações. Certo. Então, nós ligamos a televisão, a gente só vê tragédias, né? Hoje muitos falam, para que eu vou ter filho? Esse mundo, sim. Eu vou ter filho para colocar nesse mundo, não? Tá indo de mal a pior. Sim. Tem isso também no consultório, André? Sim, se pensarmos na questão da nossa realidade, há uma crise de valores, né? Porque há uma mudança social muito grande. Isso. E isso acaba gerando uma instabilidade nas pessoas. Então, por exemplo, na educação, nós temos medo de corrigir, medo de disciplinar.
E se não disciplinamos, também temos medo de não disciplinar. Então, o pai e a mãe, muitas das vezes, vive um questionamento muito pessoal e vive em torno de um sentimento de culpa muito grande. Entendi. E isso gera uma crise dentro da sociedade, de uma maneira geral. Né? Então, há uma instabilidade, porque há uma mudança de valores, uma mudança, um crescimento ou não, né? Que às vezes a gente pensa que nós estamos crescendo ou nós estamos regredindo, né? A sociedade precisa de encontrar um equilíbrio nisso, né? Na questão desses valores e tudo. E o que eu percebo é que as pessoas têm, principalmente esse ano, né, com essa mudança aí econômica do país, a falta de água, né, a crise econômica, a possibilidade do desemprego, isso tem gerado uma instabilidade emocional nas pessoas. Então, eu tenho visto isso dentro do consultório. Pessoas que chegam assim, com medo de serem mandadas embora, ou que a carga horária vai ser reduzida para 6 horas de trabalho ao invés de 8. Vai reduzir o retorno financeiro. Mas eu pergunto, o que a Bíblia fala diante disso, Léo? A Bíblia diz em Salmo 112, verso 7, fala assim: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Mas a Bíblia diz também que você terá, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu penso o seguinte, tem que haver um controle, uma estabilidade, gente, essa pressão interna com a pressão externa. A pressão interna é aquilo quando você tem essa relação com Deus, esse crescimento, essa mudança de mente, né? Esse enchimento do espírito. Então, essa pressão interna é que vai estabelecer qual é a força dessa pressão externa. Então, existe uma pressão externa. Agora, se sua força interna não tem essa intimidade com Deus, não lê a palavra, não ora, então essa força externa, esses maus humores, certamente vai oprimir, né? E vai trazer uma opressão sobre aquela pessoa. Mas se você tem um controle interno, né, bem estabelecido, não é que você não vai ter problema, mas você sabe lidar com esses maus humores, essas questões todas externas, com certeza. Sim, então, agora... há necessidade, então, dessa primeira mudança de mente, através da palavra, né? Essa busca de Deus, então essa pressão interna está toda voltada para o crescimento na palavra. Sim, agora existem pessoas, né, que têm dificuldade de lidar com mudanças, né, e até uma instabilidade emocional. Agora, um outro grupo de pessoas já lida com as mudanças como uma possibilidade. Então, o momento de crise, de crescimento, o momento de crise, ele, na verdade, ele nos tira do estado de acomodação, Zona de conforto. da zona de conforto, e nos lança para uma incerteza. E esse lançar da incerteza gera no ser humano, porque o ser humano é um ser criativo, a possibilidade de criação, de expansão. Então, se nós olharmos de maneira fria a situação, a crise ela pode ser sim um momento de crescimento e um momento de você descobrir suas potencialidades e suas habilidades, de você se ter um conhecimento maior de você, das suas fragilidades, das suas dificuldades, mas também das suas potencialidades e da sua força. Então é muito comum, por exemplo, uma pessoa que passa por uma crise, ela descobrir uma força interna muito grande que ela desconhecia. E aí quando ela vai vivenciar uma situação difícil posterior na vida, ela se recorda, tem a memória. Poxa, se eu venci, por exemplo, aquele câncer no passado, como que eu não vou vencer um desemprego agora? Isso é muito menor, né? Pelo aquilo que eu vivenciei anteriormente. Aí eu fico pensando como Davi. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele lembrou que ele matou um leão, depois ele matou um urso, então ele enfrenta Golias, né? Lamentações diz, quero trazer memória, o que me dá? Me dá esperança, né? Então, trazer memória, essa mudança de mente é importante. Agora, uma coisa que você falou, pessoas que vê a crise como um problema e não vê saída, então tem que procurar ajuda. Sim. Essa internalização da palavra, buscar saber que Deus tem a capacidade de abrir a porta, de abrir o mar, né? Ter essa certeza. Agora, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Vai depender muito de quem você vai dar ouvido em meio a essa crise. Se você for dar ouvido à circunstância, à crise, você não vai sair. Mas se você dar ouvido à palavra de Deus, certamente é uma oportunidade de crescimento. E há pessoas que escutam a voz interna de culpa. Isso. E aí permanecem num estado estático, com medo, né? Ao invés de se lançarem a uma avaliação muito interna daquilo que a pessoa deixou de fazer, do passado, e aí paralisam naquele sentimento de culpa. E aí não conseguem mesmo transpor essa realidade presente devido a esse sentimento. Então essas pessoas sim precisam procurar ajuda para poder vencer essa dificuldade. Davi, no Salmo 42, ele diz: por que está batido a minha alma e por que te perturbas dentro em mim? Então você entender, se conhecer também. Se a alma está perturbada e questionar por que está abatida. Se eu tenho um Deus, que isso está mexendo comigo? Justamente, essa reflexão. reflexão. Tem alguma coisa a ver com o meu passado, com a minha vida, Você está assistindo aí, pode mandar sua pergunta, 3253-3320. Está vivendo, não está conseguindo lidar diante dessa situação negativa ou de pessoas muito negativas que você convive, ou crises. Liga, fala ao vivo, ou 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. Mas eu fiquei pensando, às vezes vai ser necessário você sair, mudar de ambiente também. Sim. Não é, André? Porque nós somos influenciados pela... Que a gente vai precisar mudar ali aquele ciclo, não? Sim. Nós somos muito influenciados pelaquilo que nós vemos e pelaquilo que nós ouvimos. Nós somos não influenciados, afetados. Sim. Então, se você permanece num ambiente em que o ambiente o tempo inteiro, por exemplo, aquela pessoa ao lado, ela está ali, nós vamos ser mandados embora, nossa, a empresa está falindo, nossa, olha aqui, o chefe passou, agora que ele vai vir aqui. E se for dentro de casa? Mais difícil, né? É mais difícil. Mas tem momentos que há necessidade de mudança. Sim, com certeza. Por exemplo, você pega um drogado, ele tem que sair do ambiente, levar para um ambiente onde ele fica lá isolado, se recuperando, até para ele voltar e estar fortalecido. Né? Tem momentos que a pessoa tem que fazer uma mudança da própria casa de fato, porque existe uma cultura na casa e quando ela começa a viver essa nova vida, existe um momento que ela tem que ter uma busca até para fortalecer, para voltar também. Ou a mudança de casa ou a mudança de postura. Também. Aí eu trago para a realidade de filhos que são muito ligados com os pais e não tiveram esse corte, né? O cordão umbilical ainda não foi cortado. Então aquele filho que já é adulto, está dentro de casa, mas não consegue romper com algumas atitudes em relação aos pais, porque vivem ali nessa situação de dependência. E o pai não deixou crescer? Né? Sim, e aí às vezes nem é necessário mudança física, a postura. Mas a postura e a maneira de agir, também. Sem desonrar, sem desrespeitar os pais. Né? Aí eu pergunto, normalmente, quem tem mais dificuldade de não se influenciar, vocês observam assim, homens ou mulheres? Eu pergunto porque às vezes a mulher, ela é muito solidária à outra. E aí uma chega, eu estava até pregando esses dias, e aí com as mulheres, às vezes uma chega e fala, nossa menina, eu tô tão cansada, com filho, nananã. E aí a outra vira, nossa, mas é verdade. Eu também. E aí, eu também. E eu nem te conto. E uma vai incentivando a outra. No final, estão duas doentes, uma alimentando da doença da outra. E às vezes o homem, eu acho que às vezes ele é mais objetivo nisso. Ele é muito mais claro, ele não dá ele não alimenta isso no outro. Como que vocês veem? Agora eu vou falar mal dos homens. Não, mas deixa eu falar primeiro aqui. Não, deixa eu falar. Que a Bíblia fala o seguinte, há más conversações corrompe o bom costume. Há más conversações. Então, eu acho o negócio de homem e mulher, não. Eu acho que se chegar para um homem e começar a comentar, olha, o trânsito não está bom hoje, ele está ali no volante, o trânsito não está bom, vai dizer, esse trânsito é uma porcaria, e não sei o quê, e não sei o quê. Eu acho que vai determinar, determinar muito, não é questão de homem e mulher, é muito da questão da estrutura, de como ver as coisas. Mas vamos agora ver o outro lado. O lado. Homem tem muito mais dificuldade de se relacionar profundamente com outros. Se a gente for pensar na questão da estrutura, de como ele é formado desde criança. O homem, ele é formado, ele está lá brincando de carrinho, ele não está preocupado em relacionamento, ele quer competir, vencer, é guerrear. Mas o homem nasceu pra isso. E a mulher, pois é, olha, presta atenção. E a mulher já é voltada mais
já é ensinada desde cedo a relações. Então é brincar de casinha, bonequinha, a boneca que conversa com a outra. Então essa mulher, ela tem uma facilidade maior na comunicação. Também, e na comunicação, né? Às vezes a expressão, você vê que a mulher fala muito, ela tem mais facilidade. A mulher fala muito? Fala. Ainda normalmente, né? Tem mais essa facilidade na hora da comunicação. Isso. Então, se pensarmos... A mulher é mais clara na hora de falar. Tem a necessidade de falar mais, de ser ouvida, né? Então, isso, vamos dizer que isso, de uma certa maneira, nos coloca numa condição de estarmos mais frequentemente expostas a situações em que somos influenciadas pelo muito falar, o muito relacionar e sempre estar indo mais intimamente nas relações. O homem, às vezes, conversa, relaciona, mas a relação é um pouco mais superficial. Ele vai ser íntimo, ele é mais seletivo, ele vai ser íntimo de um ou de outro. E a mulher, às vezes, por essa facilidade de se comunicar... André, isso é uma questão de semântica. Olha... A Bíblia, gente, a Bíblia abre fala. aí, discussão. Porque, olha, os dois ali participando da nossa conversa. Aqui. Dois pastores ali. Provérbio, sabe que provérbio fala? Eles pararam até a conversa deles para ficar prestando atenção. Isso aí, há controvérsia, né, Leozão? O provérbio fala, quem muito abre a boca tem problemas. Você acabou de falar que falando, eu falei assim, eu acho que às vezes a mulher... André falou. Já que vocês estão aí, entra também na coisa. Eu acho que às vezes a mulher, a gente, por querer compartilhar, então uma chega aí e desaba, a gente vai entrando na conversa. E o homem, ele tem um pouco menos disso? Como que vocês observam? Não, essa questão das crises, de entrar, de ser influenciado com a crise. Você acha que tem mais facilidade ou menos? Eu acho que às vezes nós mulheres temos que vigiar mais nesse sentido de tá muito próximo, mas daqui a pouco você está vivendo ao que a outra está vivendo e a crise dela virou a sua crise também. Tá, mas aqui, quando é crise econômica, mexeu no bolso, afeta mais o homem. Mais o homem, como provedor. Pode até ser, mas o homem, por ser competitivo, igual você mesma falou aí, né? Quando criança, brincar de carrinho, eu acho que nisso, se ele souber explorar, ele sabe lidar até melhor com as crises internamente. Porque às vezes ele não vai precisar de falar, ele não vai precisar, ele se resolve. Porque tem a questão do lidar com as frustrações que você está dizendo. Sim. Por ele estar lidando sempre nesse ambiente competitivo, ele acaba aprendendo a lidar mais com as frustrações. Pois é, sim. Mas as relações, às vezes, a dificuldade na exposição do que sente realmente, daquilo que é interno, de expressar já é mais limitada. É mais limitado por causa até da criação. Né? É lógico que não todos. Existem aqueles homens, por exemplo, que são criados num ambiente muito feminino, então ele é um privilegiado, porque ele adquire as duas habilidades. Ele tanto entra nesse mundo competitivo, quanto ele também consegue ter esse lado mais de percepção, né? Verdade. Mas aí eu pergunto até assim, normalmente, por que eu perguntei isso de homem e mulher? Se às vezes num consultório, no gabinete, o que vocês têm visto as pessoas tendo mais questões, dificuldades com relação às crises? Para que a gente possa, nós temos telespectadores, telespectadoras, né, que nos assistem, que estão vivendo situações difíceis, né, estão nos assistindo agora e querem ser ajudados nesses pontos, tanto o homem quanto a mulher, porque é muito bom a gente se conhecer. Se eu percebo que às vezes eu, como mulher, pelo lado de eu ser mais emoção, eu posso me envolver mais, então eu preciso vigiar mais, né? Então, tanto com relação ao gênero quanto com relação às áreas. Eu penso que a crise existencial, ela é para o ser humano. Então, a crise existencial, ela existe. O homem, ele ainda, apesar da racionalidade, mas ele tem a crise existencial dele. Quando ele não consegue atingir algum ponto, onde vai honrá-lo, onde vai ele vai ter esse valor. Então, isso aí ele leva a ter uma crise existencial. Talvez ele não expresse, mas ele tem uma crise existencial dentro dele, com certeza. Então, a dificuldade de se expressar não quer dizer que ele não tenha. Sim. Mas todo ser humano vai viver a crise. Sim. Né? Vai viver a crise dentro daquela estrutura, daquilo que ele foi criado para fazer, de repente não consegue. Né? Então, de repente, está lá, não conquistou a menina que ele tanto almejou, ele entra numa crise existencial também. Então a gente tem que pensar que todo ser humano, apesar independente da estrutura, ele tem a crise existencial, por quê? Ele tem um alvo a ser alcançado, ele tem um propósito a ser cumprido. Sim. Agora, em termos de áreas, né? Sim, tem de áreas. Áreas, eu creio que a econômica hoje é que tem mais abalado,
as pessoas, tanto homem quanto mulheres, Sim. principalmente as pessoas que estão, que trabalham hoje em empresas e que estão sofrendo esse impacto de uma forma maior, né? E no aspecto afetivo, eu vejo as mulheres, principalmente na questão da idade cronológica, né? Essa idade entre 30 e 40 anos, aquela mulher que ainda não casou ou não engravidou, e isso tem gerado... eu tenho percebido isso assim na clínica, uma procura muito grande de pessoas que vivenciam essa crise interna por estarem vivendo essa questão até da cobrança social, de ter que casar. Porque no homem afeta o provedor. Essa idade você já não vai ter, E já começa... E não necessariamente que ela não vai ter. Sim, tem meninas, moças de 26 anos que já conseguem entender que não vão conseguir casar. Então já começam assim, não tem homem na minha igreja, não tem homem bom para casar, né? Ninguém consegue me ver. Aí começa também o sentimento de culpa. O que é que eu estou fazendo para prejudicar, para que essas pessoas não me vejam? Aí vem todo um processo interno. Agora, na área econômica, né? ele afeta o homem, porque o homem tem essa questão do ser provedor, né? Sim, com isso certeza. Aí já dá uma estabilizada. E tem muito a ver com o valor, né? A questão é a seguinte, associam a questão do ter com a questão do ser. Então, eu tenho que ter muito para ser muito. Se eu tenho pouco, eu sou pouco. Eu sou inferior. Diz aí que você vale quando você deve. Se você não deve nada, você não vale nada. Então você tem que dever muito para valer. Eu acho que é o contrário. Tem uma pergunta aqui, gente, da Rosilda, de Belo Horizonte. Querida, obrigada, viu, por mandar sua pergunta. E ela diz o seguinte: meu marido altera muito o humor e fica muito aflito. Isso pode gerar uma depressão? Sim, pode sim. Eu não sei o nível disso, né? Não dá pra gente saber o nível, a gravidade dessa alteração de humor. E pode ser uma questão até já de estrutura emocional, né? Ele pode ser um bipolar, né? Então ou mesmo um homem que está tendenciando a ter uma depressão. Né? Então nós temos que fazer uma avaliação disso. O indicado aí é encaminhar para um serviço de psicologia, para um atendimento psicológico, para que esse homem possa ser avaliado, né? Se realmente há uma questão emocional, se já está no processo de depressão, né? Se já tem Ela compartilha que ele fica muito aflito, até por isso. Sim. Às vezes o nível de ansiedade, Carol, é tão grande que a pessoa, ao falar, ela fala rápido, ela treme o corpo, ela atropela as palavras, ela come muito ou não come nada, então há uma alteração no sono. Então, tudo isso está ligado a um processo de ansiedade, mas pode também estar ligado a um processo depressivo. Então, tem que ser avaliado para saber se realmente essa pessoa está no nível de ansiedade ou se já passou por um ponto de ser uma depressão, né? Então, aí precisa ser medicado, ser cuidado. Né? O importante é procurar uma ajuda, não ficar só vendo as coisas passarem. Né? Chegou num ponto que está afetando a maneira do convívio da pessoa, o ambiente familiar precisa de ser ajudado, porque senão a família toda acaba adoecendo. É isso. Essa mulher acaba adoecendo, os filhos acabam adoecendo, porque começam a vivenciar essa pressão dentro do lar, né? Aí, né? Sim. Gente, eu quero agradecer demais, Deia, obrigada. Eu que agradeço. Mês que vem, te aguardo. Sim. E o Léo semana que vem, de volta. Semana que vem de volta. Mas deixa aí os convites pro pessoal, Léo. Amanhã, então, de 12 às 13 horas, o programa Para Maiores. E vou continuar esse bate-papo aqui tão interessante, então você não pode perder na FM 90.1. E também às 19 horas ali no Tabernáculo, Rua Manuel Macedo 360, eu aguardo você lá no Culto dos Jovens Adultos. Então, amanhã, 19 horas no Tabernáculo. E às 6 horas da noite ali no Castelo, na Avenida Tancredo Neves, 3785, o culto da Lagoinha, Batista da Lagoinha, no Castelo. Eu aguardo você lá. Deus te abençoe. Até lá, hein? É isso mesmo, gente. E batemos papo, o Serginho tá aí, ouvindo aqui, ouvindo aí. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.